pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Querido Deus, nós queremos, Senhor, ouvir a Tua palavra, queremos entender a Sua palavra. Deus, eu vou pregar um sermão que já foi pregado, Deus, pelo Teu servo, Jonathan Edward. Quem dera, Senhor, se eu tivesse pelo menos um pouco da unção que aquele Teu servo pregou. Mas ele pregou, Pai, na direção do Senhor, que é o mesmo Deus que farei menção nessa noite. Permita, Senhor Deus, que possamos adentrar, Pai, nesta palavra com muito temor e tremor. Que nesta noite, Senhor Deus, cada um de nós possamos tremer diante de Ti. Entender, querido Deus, que o Senhor é um Deus que é amor, mas também é um Deus que é um fogo que consome. É um Deus que está indignado com esta geração. É um Deus que espera que o povo mude. Fala, Senhor, nós queremos Te ouvir, em nome de Jesus, amém. Podem se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu vou pregar um texto que na verdade é uma pregação que foi pregada em 1741 pelo reverendo Jonathan Edward, Pecadores nas mãos de um Deus irado. É bem verdade que vou tentar fazer uma adaptação à medida que Deus for me direcionando dentro desse texto. Então vai ficar uma mescla de uma grande parte das coisas que vou falar foi falada por aquele servo de Deus, e outras aquilo que o Senhor for colocando no meu coração dentro das Sagradas Escrituras. Vejam que este texto, ele tem uma frase aqui que é muito chamativa a todos nós: ao seu tempo que resvalar o seu pé. A palavra resvalar o seu pé aqui diz respeito a tropeçar, a cair. Pessoas que estão andando e de repente pode tropeçar e pode levar uma queda. E a queda que o texto vai se referir não é uma queda no sentido literal, não é simplesmente a pessoa cair e se machucar, mas é no sentido metafórico de cair e ser lançado no abismo eterno, e ser lançado no inferno. Vejam que esse texto que está diante de nós, ele mostra para a gente a vingança de Deus sendo proferida aos israelitas incrédulos daquela época, e não somente naquela época, mas para os incrédulos em todos os momentos. Por quê? Mesmo eles sendo participantes, eles vendo, desfrutando da graça comum de Deus, aonde Deus dava comida, Deus dava vestimentas, Deus dava bebida, aonde Deus estava agindo, fazia com que o sol se levantasse sobre eles e também a chuva, mas mesmo assim, era um povo obstinado, era um povo idólatra, era um povo que não adorava o Senhor, que viviam como que se eles próprios fossem o próprio Deus, viviam andando pela sua mentalidade. Se você olhar depois para o contexto deste capítulo, vocês verão que por várias vezes Moisés aqui em seu cântico, ele vai dizer que este povo é corrupto, que este povo não é mais filho do Senhor, que é uma geração perversa, que é uma geração deformada. Ele vai dizer no versículo de número 6, que este povo é louco e ignorante. Lá no verso de número 16, ele diz: este povo andam com deuses estranhos, e provocam a zelos, a abominação, irritam o Senhor, sacrificando e oferecendo sacrifícios a ídolos. Diante de tudo isso, meus queridos irmãos, o texto vem falar que a qualquer momento eles vão resvalar o seu pé e eles vão cair. Deus estava indignado, enfurecido com este povo. E é interessante, meus irmãos, quando a gente olha para os pregadores antigos, os reformadores, os puritanos, e eles falavam muito de pecado, falavam muito da ira de Deus, falavam muito dos atributos de Deus, mas não somente do atributo do amor, do atributo da bondade, do atributo da misericórdia, mas principalmente o atributo da ira de Deus.
Deus não apenas, meus irmãos, é amor, mas Deus também é fogo que consome. Deus, ele se ira, e quando ele se ira, a ira dele é santa, a ira dele é justa, a ira dele, ninguém pode dizer que a ira dele é igual à nossa ira, igual à nossa indignação. Todos nós, quando nos indignamos pelas coisas mais justas possíveis, lá no fim de tudo aquilo, Deus sabe que aquela nossa ira, ela está misturada com pecado, ela está misturada com orgulho, com vaidade, com alguma coisa errada, mas a ira de Deus não. A ira de Deus é uma ira justa, é uma ira verdadeira. Ele se ira por causa do pecado. Deus está irado, Deus está indignado, e tanto Ele está indignado, meus queridos irmãos, que a demonstração da sua ira e do seu amor, nós podemos contemplar naquela cruz, na cruz do Calvário. Você vê um Deus que não condescende com o pecado, um Deus que não alisa o pecado, mas pune o seu próprio Filho no nosso lugar. Diziam alguns historiadores antigos, teólogos antigos, por que Deus não somente perdoou? Por que Deus não somente perdoou um povo sem sangue, sem morte? Quem diz isso é porque não conhece o caráter de Deus, é porque não conhece a santidade de Deus, um Deus que foi ofendido, um Deus implacável, que tanto pode tocar a alma do homem, quanto o corpo do homem, que pode fazer o homem perecer no inferno eternamente. Agora, vejam que diante desse texto que diz, quando resvalar o seu pé, ou seja, quando cair, quando tropeçar, Jonathan Edwards, ele diz que essa expressão parece implicar algumas coisas. Quais são as implicações disso, de resvalar o pé, de cair a qualquer momento? Primeiro, todas as pessoas que têm andado em caminhos errados, eles estão sempre expostos à destruição, da mesma maneira que uma pessoa, ela anda por caminhos escorregadios. Uma pessoa que anda por caminhos escorregadios, a qualquer momento ela vai cair, a qualquer momento ela vai tropeçar. Então, essa sentença do Senhor, quando resvalar os seus pés, está pressuposto de pessoas que estão andando por lugares escorregadios. Quem anda pelo lodo, quem anda pelo pecado, quem anda por esses lugares, mais cedo ou mais tarde vão cair, vão tropeçar, e a queda não é simplesmente uma queda momentânea, mas é uma queda eterna, quando resvalar o seu pé. Mas veja que o próprio salmista, no capítulo de número 73, versículo 18, ele já alerta sobre isso. Ele diz, certamente, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. Quem anda por lugares escorregadios, mais cedo ou mais tarde vai cair. Mas a segunda implicação deste texto, resvalar o seu pé, que diz que a semelhança daqueles que andam em lugares escorregadios, que está a todo instante sujeito a cair, ele não pode prever o momento que ele vai cair, mas ele vai cair. Quem anda em lugares escorregadios não pode prever se vai cair agora, se vai cair daqui a 2 horas, se vai cair daqui a 10 anos, mas é certo que vai cair, é certo que vai tropeçar. Quem anda fora dos caminhos do Senhor, é isso que ele estava tentando mostrar, e é isso que Moisés está alertando aqui. Andar pelos caminhos escorregadios é quem anda fora da presença de Deus. É certo que mais cedo ou mais tarde você vai cair. Não brinque com Deus vivo, não brinque com a palavra do Senhor, não pense que você é poderoso, que você é forte. Os homens fortes caíram, os homens inteligentes caíram, os melhores homens, as melhores mulheres caíram, porque andavam em caminhos escorregadios. Da mesma forma, o verso de número 19 do capítulo 73 dos Salmos diz: como caem na desolação, quase num momento ficam totalmente consumidos de terrores.
Em terceiro lugar, como uma implicação daqueles que podem resvalar o seu pé e cair, Jonathan Edwards diz, outra coisa implícita é que quando as pessoas caem, quando as pessoas escorregam, elas não estão escorregando ou não caíram porque alguém empurrou, porque alguém terminou de jogá-las no buraco, mas elas caíram única e exclusivamente pelo seu próprio peso, pelo seu próprio corpo. Em outras palavras, caíram pelos seus próprios pecados. Você não precisa, meu irmão, levar uma queda eterna, simplesmente porque uma outra pessoa colocou algo na tua vida, ou fez algo por você. Você mesmo, se andar em caminhos escorregadios, vai cair pelo seu próprio peso, vai tombar pelas suas próprias atitudes. Mas veja que o texto também, ele traz uma outra implicação. Essas pessoas ainda não caíram, simplesmente porque não chegou ainda o dia determinado por Deus, porque ainda não chegou o dia que Deus decretou para a queda daquela pessoa. Pois da mesma forma que a Bíblia fala sobre os eleitos do Senhor, ela fala também sobre vasos de desonra, escolhidos para aquele dia. Então, meu querido irmão, tudo está no escrutínio de Deus, tudo está sob a mão poderosa do Senhor. O Salmo 139 diz que os nossos dias já foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda, de maneira que o dia de resvalar o pé, o dia de cair em definitivo, é só uma questão de tempo, é na hora de Deus. Estamos andando por esses caminhos? Estamos andando, meus amados irmãos, por esse caminho escorregadio no qual podemos cair a qualquer momento? Qual é a doutrina que nós podemos tirar muito claramente desse texto? Não há nada que mantenha os ímpios um só momento fora do inferno que não seja a boa vontade de Deus. Eu vou repetir: não há nada, absolutamente nada, que mantenha os ímpios um só momento fora do inferno, que Deus não lance o ímpio hoje ou amanhã no inferno. Ele só não faz isso, só não fez isso ainda com alguns, porque muitos já estão lá, por causa da sua boa vontade. Somente por causa disto, tão somente pela graça dele, que hoje aqueles que brincam com Deus, que zombam de Deus, que vivem como se Deus não existisse, como se fossem ateus, como se fossem deuses, só não são lançados no inferno, porque a boa vontade de Deus não permite. Veja que isso pode ser evidenciado por algumas considerações. O quê? Nós podemos trazer algumas considerações dessa afirmação: somente a boa vontade de Deus faz com que o homem não seja lançado no inferno. E quais são as considerações? Em primeiro lugar, não falta poder para Deus para lançar os ímpios no inferno. Não falta. Ou será que falta? O homem mais poderoso, o homem mais forte do mundo, o homem que tem todo o status possível, seja um rei, seja um presidente, seja qual for o monarca deste mundo, ele não é mais forte do que Deus, de maneira nenhuma. Não tem como lutar com Deus. Então não falta poder em Deus para fazer isto. Ou será que falta? Ou será que somos tão tolos ao ponto de achar que hoje mesmo Deus está lançando muitas pessoas no inferno? Vocês já pararam para pensar que nesse exato momento pode já ter morrido várias pessoas, seja no trânsito, seja assassinada, seja no hospital, seja porque de repente foi dormir e não acordou mais, abriu seus olhos na eternidade? Quem sabe para onde aquela pessoa foi? Não existe ninguém que possa deter o poder de Deus. É interessante que muitas das vezes nós nos sentimos poderosos em relação a algumas pequenas coisas. Veja que um homem, ele pega uma barata, ele pega uma formiga, uma formiguinha minúscula, e a gente olha para aquela formiga, a gente mata aquela formiga, e muitas das vezes pensamos: como somos grandes diante dessa pequena formiga, como somos grandes diante dessa lagarta que eu mato facilmente.
Você já parou para pensar que por mais que você seja a imagem e semelhança de Deus, por mais que o incrédulo, ele tenha sido criado à imagem e semelhança do Senhor, ele não é nada diante de Deus. Ele é menor do que aquela formiga, ele é menor do que aquele verme diante do Senhor. Quem é ele diante de Deus? Deus é aquele, meus amados irmãos, como eu já disse no início dessa mensagem, que tanto pode tocar no teu corpo, tirando enfermidade e colocando enfermidade, como também Ele é o Deus que pode tocar na alma do homem. Interessante isto, que muitos temem homens, temem o ladrão, temem o homem sanguinário, temem tudo, temem doença, temem ficar obeso, temem ficar com algum tipo de problema, mas não temem a Deus. Mas não temem aquele que tem poder para levar você para o céu pelos méritos de Cristo e para lançar você no inferno pelo pecado que está no teu coração. Mas veja que, em segundo lugar, não somente não falta poder para Deus lançar essas pessoas, mas como uma observação desta afirmação, que eles só não vão para o inferno por causa da boa vontade de Deus, é que eles merecem ser lançados no inferno. O ímpio merece ser lançado no inferno, para que a justiça de Deus seja manifestada. Ele merece. Lembra hoje de manhã, quando nós lemos aqui no culto matutino, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu falei para vocês que quando nós lemos um texto desse, se é um descrente, ele deveria ficar apavorado. Ele deveria ficar extremamente apavorado, porque ele pecou contra o Deus Todo-Poderoso. E quem pode livrar das mãos desse Deus? Quem é que pode livrar? Até os demônios diante da presença de Deus, eles sabem quem Deus é. O que vieste fazer conosco, ó Filho de Deus, antes do tempo, eles se atemorizam, pois eles sabem quem Deus é. Então, meus queridos irmãos, aquele texto diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano pecou, e o ímpio continua pecando, e o ímpio continua zombando, e o ímpio continua vivendo, acumulando cada vez mais a ira de Deus, cada vez mais aumentando a ira do Senhor, vivendo como que se Deus vai me perdoar. Como que Ele vai te perdoar se você nem pensa nele? Como que Ele vai perdoar se você não está nem aí para Ele? Veja, meus irmãos, que Deus, ao lançar alguém no inferno, Ele vai mostrar a sua justiça, a sua retidão. Ele vai mostrar a sua justiça. Mas em terceiro lugar, vejam que é somente sob a boa vontade de Deus que essas pessoas não são lançadas no inferno, porque eles já estão sob uma sentença de condenação, já estão. Ou então rasgue a Bíblia fala lá em João 3,18, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Assim diz o Senhor, é a Bíblia que diz isso. Quem não crê já está condenado, já está sentenciado, e nada vai poder livrar você da mão do Senhor, as suas obras, o seu dinheiro, o seu status, qualquer coisa que você venha fazer, meu irmão, nada vai te livrar das mãos desse Deus. Quem não crê já está condenado. Mas em quarto lugar, como implicação, essas pessoas, elas são agora objetos do mesmo furor e da ira de Deus que são expressos nos tormentos do inferno. Assim como Deus está indignado com aquelas pessoas que estão lá no inferno, Deus é onipresente. A presença dele está no céu, a presença dele está na terra, e a presença de Deus também está no inferno. Mas a presença de Deus no inferno não é uma presença graciosa. Não é uma presença onde os raios de luz entram naquele lugar da graça do Senhor. Ali é a ira do Senhor. Você consegue entender isso? Você consegue entender que quando Cristo estava na cruz, densas trevas caíram sobre a terra,
6 horas de profunda escuridão, ao ponto dele falar: Deus meu, por que me abandonastes? Gente, aquilo foi impactante, aquilo foi sério. Túmulos foram abertos, pessoas saíram no meio da rua, aquilo foi extremamente sério. A ira de Deus caindo sobre o filho. Agora imagine a ira de Deus caindo sobre uma pessoa eternamente. Eternamente. Uma agonia incessante, implacável, que nunca acaba. Qual é uma dor que te perturba? Você já viu uma dor de câncer? Já viu uma pessoa sentindo? Ou você já sentiu isso? Ou uma dor de dente, ou uma dor de cabeça, seja lá o que for. Agora imagine uma coisa que nunca acaba. Imagine um lugar onde as pessoas vão querer clamar o nome de Deus, e aquilo não vai surtir efeito nenhum, pois depois da morte segue-se o juízo. E por que aquelas pessoas estão lá? Porque eles fizeram com que Deus se irasse contra eles. A ira do Senhor é manifestada nos céus sobre todos aqueles que detêm a verdade pela impiedade. A ira do Senhor se revela neste mundo. E Deus está irado tanto com aqueles que estão lá, quanto aqueles que estão hoje aqui. Você acha que Deus manda o sol para o ímpio com alegria para ele viver? Você acha que Deus manda a comida para ele comer com muita fartura? Não, é um desprazer para Deus. Porque nós lemos nessa noite que o ímpio, ele é inimigo de Deus. Ele não é amigo. Não é amigo. Amigo de Deus são aqueles que foram justificados pela fé em Cristo. Só é amigo aquele que está em Cristo. É amigo porque Cristo veio reconciliar, fazer com que a amizade voltasse. Quem não está em Cristo é inimigo. E o pior inimigo do homem não é o diabo, não é o homem, mas é Deus. O pior inimigo do ímpio é Deus, porque quando ele morrer, meu irmão, ele não vai querer dar de cara com esse Deus, que está irado, e ele não pode se firmar em nada, porque ele desprezou Cristo enquanto esteve aqui, ele amou os deleites do mundo enquanto esteve aqui, ele preferiu a mocidade, os namoros, as festas, tudo dentro desse mundo, mas não foi até Deus, não foi até Cristo. E eu fico imaginando as pessoas que estão no inferno, ou que vão para o inferno, se lembrando das oportunidades que tiveram, se lembrando dos servos pregando a palavra, chamando eles, e aquilo ali torturando a sua consciência. Agora não tem mais jeito, agora a porta se fechou em definitivo. Há uma outra implicação, que essas pessoas só não são lançadas lá pela boa vontade de Deus. Por quê? Porque o diabo está pronto para cair sobre eles e abatê-los de uma forma extremamente poderosa. Vai chegar um momento que o diabo será também atormentado pela ira de Deus no lago de fogo e enxofre. Mas quem morre hoje e vai para o inferno já está sofrendo com o diabo punindo, o diabo lançando ira sobre aquela pessoa. Lembra quando a gente faz a oração do Pai Nosso? A gente pede o quê? Livra-nos do mal, que não é simplesmente o mal físico, é o mal no sentido do maligno. Nós estamos orando o Pai Nosso, porque Ele é nosso Pai. Por intermédio de Cristo, nos tornamos filhos. Então nós estamos falando: Pai Nosso, livra-nos do mal, do maligno. Mas para aquele que não quer saber do Senhor, que sobre ele permanece a ira de Deus, quando ele cair, resvalar o seu pé, meu querido irmão, eu fico imaginando aqueles demônios vindo com tudo, para tragar, para acabar, como se fosse ali um leão, chegando numa carne, que está morrendo de fome, que quer acabar com aquilo. É assim que as escrituras falam, e Deus no seu povo, Ele poupa, Ele diz que o diabo está ao derredor, e Deus não deixa o diabo tocar no seu povo, como foi o caso de Jó. Tudo que Jó, ou poderia acontecer com Jó, tinha que estar sob a premissa de Deus, era Deus que estava no controle de tudo isso. Agora, meus irmãos, vejam que também nós podemos ver que a segurança para esses ímpios, elas duram pouco,
nem sequer por um instante. Essas pessoas não são lançadas pela boa vontade de Deus, mas elas que estão aqui estão se fiando em si mesmas. Muitos dizem: ah, pastor, eu sou forte, eu tenho saúde, e quem disse que isso vai acontecer comigo? Eu tenho força, dá uma olhada para o meu corpo, dá uma olhada na minha vida, eu não vou morrer hoje, eu não vou para esse lugar, e muitos vão vivendo assim. Mas eu te pergunto, você sabe se você estará aqui amanhã? Jovem, você sabe se você vai chegar à minha idade? Eu sei se eu vou chegar à idade da minha mãe? Nós podemos falar que amanhã estaremos aqui, podemos afirmar que certamente nós vamos sair desse culto hoje vivos? Não sabemos. Então como que podemos nos apegar a nós mesmos? Parece que a pessoa fica presa como se fosse numa teiazinha de aranha, que a qualquer momento aquilo é tão frágil que ele vai resvalar o seu pé e ele vai cair em definitivo. Jonathan Edwards também mostra que todos os esforços e esquemas que os ímpios usam para escapar do inferno não vão poder livrá-los, como por exemplo, as suas obras, aquilo que faz. Muitos acham que vão ser eximidos do inferno porque são bons, porque ajudam pessoas, porque ajudam crianças, porque ajudam idosos, porque, meu irmão, não é por obras que você será salvo. As obras fazem parte da vida do cristão? Sim. Temos que praticar as boas obras, mas somos salvos pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus para que ninguém se glorie. Não é pela tua força, não é pela tua inteligência, não é pela tua sabedoria, não é pelo teu dinheiro, pelo teu estado, por qualquer coisa, por alguma metodologia tua, nada disso vai poder livrá-lo da ira do Deus Todo-Poderoso. E aí, meus irmãos, Jonathan Edwards, ele vai tão fundo, que por fim ele diz, que Deus não se impôs nenhuma obrigação, por nenhuma promessa, de manter uma pessoa que não seja convertida fora do inferno. Não há nenhuma promessa na Bíblia, para os incrédulos, para os ímpios, que Deus certamente vai livrá-los do inferno. Não há. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, sabia disso? Você tem consciência disso? Que Jesus falou mais sobre o inferno. E por que ele falou mais sobre o inferno? Para alertar, para mostrar que aquilo é real, para que as pessoas se arrependam e voltem-se para Deus. A única promessa que nós temos na Bíblia de irmos para o céu é para aqueles que estão no pacto da graça, no pacto redentivo, para aqueles que estão junto com Cristo. Sem Cristo não poderemos fazer absolutamente nada. Diante disso, irmãos, quais são as aplicações desta verdade? Quando resvalar o seu pé. Muitas pessoas vivem como se Cristo não existisse. Eu não sei como que você está vivendo, eu não sei se você está aumentando cada vez mais a ira de Deus, mas uma coisa eu sei, que uma palavra dessa, se não mexer no teu coração, provavelmente você está morto em delitos e pecados. E falo isso não somente para te amedrontar, pois mesmo você estando amedrontado ou não, você gostando dessa mensagem ou não, é a palavra de Deus que é assim. Como diz o apóstolo Paulo, fiz-me vosso inimigo por vos falar a verdade. Ou você se conserta, se porventura você está no caminho errado, você está num caminho que você pode a qualquer momento resvalar o seu pé. Ou eu te digo, cuidado, muito cuidado, não brinque com as coisas de Deus. Se converta, volte-se para o Senhor, volte-se o mais rápido possível para Deus. Deus, meus queridos irmãos, é como uma represa, que aquela represa está enchendo de água, está enchendo, e a qualquer momento aquilo vai transbordar. A gente olha com muito pesar, com muita tristeza, para aquilo que tem ocorrido, seja lá em Belo Horizonte, seja em muitos lugares onde morreram muitas pessoas. Mas imagine que aquela avalanche de água
como um tsunami em outros países que sai levando tudo. Agora, tenta imaginar que a ira de Deus é mais poderosa do que aquilo. A ira de Deus vindo sobre o impenitente, a ira de Deus vindo sobre aquele que não quer saber de Deus. Veja, meus irmãos, que nós temos que se apegar cada vez mais com o Senhor, porque Deus está irado, Deus está indignado. Deus é aquele que mandou o dilúvio, Deus é aquele que destruiu Sodoma e Gomorra, Deus é aquele que destruiu o mundo naquela época, e é aquele que pode fazer o mesmo hoje. É mais ou menos, Jonathan Edwards vai dizer que é como que se Deus, ele estivesse, e aquela flecha está apontada para o coração daquele ímpio, e a qualquer momento Deus vai soltar aquela flecha. A qualquer momento Deus vai atingir aquele homem que anda, aquela mulher que vive de qualquer maneira. Eu, quando olho para Agostinho de Hipona, aquele homem que era devasso, aquele homem que era boêmio, aquele homem que vivia no pecado, e numa certa ocasião ele diz: incansável é o coração do homem, até que encontra repouso em ti, Senhor. Quando ele usou essa frase, ele estava descrevendo-se como que Deus, ele tinha lançado o homem como uma flecha, e o alvo do homem era glorificar a Deus, mas o homem não conseguiu glorificar a Deus, e começou a andar por caminhos tortuosos, até que Agostinho entendeu: o coração do homem é incansável, até que ele encontra repouso no Senhor, ou seja, até que ele acerta o alvo, e o alvo é a glória de Deus, é a vontade do Senhor. Volte-se para Deus, arrependa-se dos seus pecados. Veja, meus queridos irmãos, que o pecado é sério, o pecado é terrível. Olha o que Jonathan Edwards diz: ó pecador, considere o temível perigo em que você se encontra. É sobre uma grande fornalha de ira, um abismo largo e sem fundo, cheio de fogo e de ira, que você está seguro pelas mãos de Deus, cuja sua ira está tão provocada e acendida contra você, que está contra os condenados do inferno. Você está suspenso apenas por uma linha fina. A qualquer momento essa linha se quebra. É mais ou menos semelhante a uma pessoa que brinca de roleta russa. Ele pega um tambor, ele coloca um projétil, ele gira aquele tambor, fecha aquele tambor e dá um tiro. E pode ser que não caia naquele momento aonde está aquele projétil, mas a qualquer momento aquela bala vai acertar aquela pessoa. A qualquer momento aquela pessoa vai resvalar o seu pé e aquela pessoa vai cair. Por isso que as escrituras muitas das vezes ela fala: corra desse Deus, fuja desse Deus implacável, esconda-se atrás das montanhas, mas esconda-se atrás da rocha, que é Jesus Cristo. Só Ele pode livrar você do abismo, só Ele pode livrar você da condenação eterna. Veja que a ira deste Deus, considere particularmente quem é que está indignado: Deus. A ira dele, meu irmão, é uma ira infinita, uma ira infinita, uma ira que não se acaba. Muitas pessoas que estão no inferno estão pagando pelos seus pecados cometidos e estão pagando pelos pecados que ainda estão cometendo. Logo, a ira de Deus nunca vai se acabar. A ira de Deus é constante sobre o seu povo. Ele sempre estará manifestando a sua ira sobre aquele povo incrédulo, aquele povo que não quer saber dele. Veja, meus irmãos, lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 2: como o rugido do leão é o terror do rei, o que o provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Considere isso, meus irmãos. Como que nós estamos? Como tem sido a nossa vida? Olhe mais uma vez o que Jonathan Edwards fala. Considere isso. Vocês que aqui estão hoje e ainda permanecem em um estado não regenerado, que Deus, na execução do rigor da sua ira, implica que a executará sem piedade. Você consegue entender isso? Aqueles que não nasceram de novo,
a qualquer momento a ira de Deus pode ser manifestada. E pode ser que vocês me perguntem: pastor, o que eu posso fazer diante desse Deus irado? Algumas coisas, como por exemplo, Atos capítulo 2, versículo 37. Após a pregação de Pedro, aqueles homens então falaram: que faremos então, irmãos? E Pedro vira para eles e fala: arrependam-se, sejam batizados em nome de Cristo e recebam o dom do Espírito. Arrependam-se para que a ira de Deus não venha sobre vocês. O que nós podemos fazer, pastor? Nós podemos fazer também, assim como foi falado para aquele carcereiro, quando ele disse: o que eu vou fazer agora? Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Irmãos, isso é tão sério, que eu fico olhando quantas pessoas, muitas das vezes, têm vivido de uma maneira como se Deus não existisse. Jovens, olhem para mim, os jovens que estão aqui. Você já parou para pensar que tem muitos jovens que têm abraçado a causa cristã, que têm servido a Deus, que têm sido usado para o Senhor, para trazer edificação para a sua igreja? E a pergunta que paira nessa noite é: você tem servido ao Senhor? Você tem alegrado a Deus? Ou você tem vivido de uma forma como se Deus nem existisse? Se você morrer hoje, porque você não sabe se você estará vivo amanhã, você vai para o céu? E se você vai para o céu por quê? Porque você é bom? O que você está se fiando? Viúvas, qual tem sido o procedimento de vocês dentro da casa do Senhor? Qual tem sido o comportamento de vocês? Mulheres, homens, pastores, crianças, como nós estamos vivendo, como se Deus existisse ou não? Não brinque com esse Deus verdadeiro, não brinque de ser crente, não venha a hora que você quiser, não haja do jeito que você quiser, porque você não é dono do seu nariz, e nem eu. Quem manda na sua vida, quem controla a sua vida, quem controla a minha vida, quem controla os meus passos é Deus. Quem é o autor e consumador da fé é Deus. Não devemos viver de uma forma errônea, deturpada, sem temor, sem vida diante desse Senhor. Veja, irmãos, que Jonathan Edwards, por fim, ele diz: jovens, rapazes, moças, vocês estão negligenciando, através da vaidade, através da juventude de vocês. Crianças, vocês já são convertidas ou não? Como que nós temos andado? Por fim, ele diz: portanto, que todos os que estão fora de Cristo agora acordem e fujam da ira vindoura, a ira do Deus Todo-Poderoso, que a qualquer momento se manifestará. Diante disso tudo, como que você vê isso? Uma pessoa atemorizando o outro? Uma pessoa falando de coisas inapropriadas? O que você quer ouvir? Que você é uma bênção? O que você quer ouvir? Uma palavra que massageia o seu ego? O que você quer ouvir? Uma profecia para esse ano de 2020? Ou o que você quer ouvir? Uma palavra verdadeira. Conserte a sua vida hoje. Volte-se para o Senhor hoje. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Qual é melhor? Um pai corrigir o seu filho através da sua palavra, como o nosso Pai faz conosco? Ou a gente ficar simplesmente deixando a pessoa agir do jeito que quiser? Você ama seu filho? Você deixa seu filho ficar andando na rua de qualquer maneira? Você deixa seu filho ficar andando perante os carros para ser atropelado, para viver de qualquer maneira? Não, você vai corrigir. Assim também é Deus. Volte-se hoje, apegue-se a Cristo. O ano apenas começou. É hora, meus queridos irmãos, de nós firmarmos uma aliança verdadeira com Cristo Jesus. É hora de nós nos apegarmos com aquele que vai nos levar para o céu, agarrarmos a Ele, para que entremos no céu, ainda que seja pelo um triz, como diz 1 aos Coríntios, chamuscados, mas entramos.
com galardões ou sem galardões, com muitos galardões ou poucos galardões, mas entremos no céu pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Volte-se para o Senhor nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Quando resvalar o seu pé. Vamos ler todos juntos o verso de número 35. Leiamos. A mim me pertence a vingança, a retribuição a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo e o seu destino se apressa em chegar. Amém, meus irmãos? Feche seus olhos. Amado Deus, o Senhor está irado, indignado. Por isso, Deus querido, existe o inferno. Por isso, Senhor, muitas pessoas já estão vendo esse desprazer aqui nessa terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo, Senhor, fale com cada pessoa que está aqui, que venhamos sondar o nosso coração, Senhor, e saber se estamos andando no caminho correto. Deus, essa palavra é para todos nós, que possamos nos apegar a Cristo Jesus, o Salvador, o Justificador, o Redentor, o Reconciliador. Deus querido, que haja temor no nosso coração, que haja uma vida reta diante de Ti, que não venhamos brincar de sermos cristãos. Deus querido, desperta o Teu povo que dorme, desperta os jovens, desperta os adultos, desperta os idosos, desperta, Senhor, nessa noite. Levanta, meu Pai, aquele homem, aquela mulher que não tem mais sentido a Tua presença, ou que entrou aqui que ainda não é regenerado, que entrou aqui ainda, Senhor, que está com o coração endurecido. Eu peço, Senhor Deus, a Tua graça para converter, para mostrar o reto caminho que esta pessoa tem que andar, em Cristo Jesus. Amém. Se coloque de pé, em nome de Jesus. Vamos cantar. E eu quero pedir.